A sua associação, a Associação de Transparência e Integridade, diz que é hora de acordar. Mas o senhor não se sente que está a pregar no deserto? Não, penso que não. Apesar de, na política, em determinados meios, o assunto ser muitas vezes até esquecido e ser por vezes tabu, na população em geral, as pessoas já se aperceberam dos riscos que correm por causa da corrupção. Já perceberam, inclusivamente, e nomeadamente os mais humildes, muito amargamente, quais são as consequências da corrupção. E por isso é que, quando nós dizemos que é hora de acordar... Isto acontece, ainda por cima, desculpe interrompê-lo, na semana em que na Europa, que nos é mais próxima, digamos, só a Grécia e a Itália estão abaixo de nós em índices de percepção da corrupção. É verdade, Portugal ocupa um vergonhosíssimo 33º lugar em termos do que é o ranking da corrupção na luta nos países desenvolvidos. Atrás de nós, de facto, na União Europeia estão alguns países de leste. Está a Itália, que tem a tradição ainda hoje de influência da máfia sobre a administração pública, e temos a Grécia, que tem também, infelizmente, neste momento, uma administração completamente desestruturada. E nós temos a influência de quê, doutor? Nós temos a influência de, infelizmente, nos últimos 20 anos, a política se ter transformado numa grande central de negócios. Porque a corrupção, há muitas definições de corrupção, mas aquela que mais interessa à opinião pública em geral é a corrupção entendida como a utilização de um poder delegado em benefício próprio ou do seu grupo. E o que é facto é que em Portugal, nos últimos 20 anos, e a situação tem-se vindo a agravar, há muita gente que está na política apenas para fazer negócios. E dir-me-á, ou perguntará, e é a maioria dos políticos? Não. Mas não sendo a maioria, mexem na maioria do dinheiro. Ou seja, são apesar de tudo uma minoria. Mas o doutor olha com muita desconfiança para o Parlamento. Porque o Parlamento é o centro maior de toda essa corrupção e para além disso, é a sede da democracia. Deviam os portugueses esperar que fosse do Parlamento que viessem as soluções para este problema. Aliás, por ser a sede da democracia, mas por ser ali também que se podem criar as regras que evitem essa corrupção. Mas o que é facto é que 83% dos portugueses, em estudos de há cerca de 6 meses, um pouco mais, dizem que acham que a corrupção em Portugal cresceu muito nos últimos 3 anos. Mas o pior de tudo é que acham que as entidades mais corruptas em Portugal são o Parlamento e os partidos, que eram exatamente as entidades que deveriam resolver ou tentar resolver o problema. Mas os portugueses acham isto... Francamente, Sr. essa é uma opinião que é francamente contrariada. Enfim, este facto de o Sr. estar no Porto e em Lisboa dificulta um pouco a conversa, tenho de me interromper, mas dizia eu que essa visão que o Sr. nos está a dar é bastante diferenciada da que tem a diretora do TCIAP, a doutora Cândida Almeida, que diz que em Portugal há pouca corrupção, que a sua percepção de que a corrupção até baixou no país, e não tem dúvidas em afirmar que não é um país de corruptos. Bom, eu responderia a essa asserção de 2 formas. A primeira, com os números internacionais, que eu penso que qualquer responsável tem a obrigação de conhecer, e que são estes. Nós ocupamos o 33º lugar em termos do índice de percepções da corrupção em 2012. Mas em 2000 ocupávamos o 23º. E em 2010 o 32º, ou seja, em apenas uma década, perdemos cerca de 10 lugares no que é o ranking da corrupção. E mais grave do que haver muita corrupção, mais grave, dizia eu, é o facto da tendência do problema se agravar. Essa é uma resposta possível. Mas há outra que eu, enfim, não posso deixar de trazer aqui, que é a seguinte. Há provas de que há corrupção em Portugal em alguns casos. Alguns, como Isaltino Moraes, que até já estão julgados. O Ministério Público é da falta de provas para poder depois incriminar e julgar. Não, mas é que eu estava até a falar de um caso que já está julgado, já tem provas, já tem tudo, mas dou-lhe outro caso em que está aprovada a corrupção em Portugal, que é a questão da venda dos submarinos a Portugal por parte de uma empresa alemã, só que infelizmente essa corrupção está apenas provada pelos tribunais alemães. Os tribunais alemães já provaram que na área da defesa em Portugal, nomeadamente na compra dos submarinos, há corrupção. Agora é facto e é lamentável que os tribunais
alemães conseguem provar que há corrupção em Portugal. E os tribunais portugueses até têm dificuldade até em traduzir as sentenças que os tribunais alemães publicam e sentenciam. Essa é que é a questão. Mas que há corrupção em Portugal está provado. Não preciso ser eu a dizê-lo, nem isso carece de demonstração. Está mais do que provado em alguns casos cá em Portugal, também, poucos infelizmente, mas noutros já está provado, inclusivamente em tribunais. O único caso de corrupção, provavelmente mais recente, que mereceu uma condenação em tribunal foi a da doutora Abílio Curto, na Câmara da Guarda. De resto, todos os outros grandes processos, mega processos, têm dado a quase nada. O apito-dourado acabou num caso de prostituição, o BPN não se sabe em que é que acabará, enfim, a Expo 98 acabou também em nada. Doutor, é esta a sensação que o cidadão comum vai tendo, é que a montanha vai sempre parir um rato. O cidadão comum tem uma certa sensação de impunidade. Porque eu lembro que há casos em que as pessoas são julgadas e são condenadas, já citei aqui o caso de Isaltino Moraes, mas mesmo assim nada acontece, e mesmo quando as pessoas são condenadas, algumas delas ficam, como é o caso do Duarte Lima, do Oliveira Costa, em prisão domiciliária, chegando até ao absurdo de estarem confortavelmente nas suas mansões, que conseguiram construir com o dinheiro da corrupção, ainda por cima ainda tem polícias portugueses à porta, pagos com o erário público, a garantir a segurança do seu património. Portanto, os portugueses ficam obviamente perplexos com esta atitude do Estado português face à corrupção. É verdade, como diz, que depois há outros casos que não dão em absolutamente nada, porque não há aquilo que o governo se comprometeu, o governo português, os vários governos, a implementar, que é um sistema nacional de integridade, que é um conjunto de leis, uma estratégia global de combate à corrupção, um conjunto de mecanismos e de procedimentos, uma estrutura institucional adequada, mas isto não fui eu que inventei, passa a expressão, foi o governo português que assinou, aliás, justamente num dia 9 de dezembro, foi o Estado português que assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. E o que é que fez desde o momento em que assinou essa Convenção no sentido de combater a corrupção no Estado português? Praticamente nada. Doutor, como é que é possível alterar as coisas, o estado das coisas, quando o doutor olha para o Parlamento e tem a opinião que tem acerca da quantidade de negócios que por ali são feitos? Sabe que, relativamente ao Parlamento, não é uma questão de opinião, são dados muito objetivos. Eu chego à Comissão Parlamentar da Agricultura e tenho deputados que fiscalizam o Ministério da Agricultura, que, por sua vez, é parte interveniente na atribuição de subsídios nas empresas que são administradores. E que é o caso do deputado Manel Isaac, Pedro Dual Ramos, etc. Depois chego à Comissão Parlamentar que acompanha o Programa de Assistência Financeira, o Programa da Troika, que é o programa exatamente onde se consideram as questões das privatizações, do apoio à banca, etc., encontro deputados que estão ligados à EDP, como Pedro Pinto ou Adolfo Mesquita Nunes, que trabalham no escritório de advogados que trabalha para a elétrica, ou até Miguel Frasquilho, que está ligado não só à banca, como à própria SI, que assessorou os chineses na compra da EDP. Portanto, eu pergunto, e isto são dados objetivos, as pessoas... Bastará irem à internet, à página do Parlamento, e encontram lá estes conflitos de interesses. A questão é saber como é que se permite que sejam estes deputados a tomar conta de dossiês em que são parte interessada. Doutor, mas como é que se resolvem as coisas então? Deitando abaixo aquele Parlamento? Bom, com este Parlamento tal como está não se resolve. Isso é claro. Resolve-se desde logo criando um forte sistema de incompatibilidades e havendo um controle por parte... por parte da Comissão de Ética do Parlamento, por parte da Presidente do Parlamento, por parte do Presidente da República, para que estas situações não se verifiquem. Doutor, o Banco de Portugal é outro dos exemplos que o doutor costuma apontar como das incompatibilidades que se verificam. Os fiscalizados são fiscais do Banco de Portugal. É verdade. Nós temos aqui no Banco de Portugal uma situação perfeitamente anormal, que é, no Conselho Superior do Banco de Portugal, temos a fiscalizar a atividade do Banco de Portugal pessoas como Almerino Marques, que está ligado ao Grupo BES, como António de Sousa, que foi Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Ou seja, são os privados que fiscalizam a atividade do Banco de Portugal, por sua vez devia supervisionar a banca privada. Isto é absurdo. Doutor, a iniciativa que a Ministra da Justiça anunciou hoje de fazer regressar ao Parlamento a tentativa da criminalização do enriquecimento ilícito
É uma medida que aplaude? Essa é uma boa medida. É claramente uma boa medida, sendo porque eu acho que quem desempenha cargos públicos tem a obrigação de revelar a sua vida patrimonial. E o que é facto é que na vida pública deparamos muitas vezes com muita gente. Há muitos esquecimentos. Há muitos esquecimentos nessa declaração de rendimentos e de bens. E há muitos esquecimentos. Além disso, perdão, o escrutínio é difícil, porque a informação é formalmente pública, mas não é facilmente escrutinável. Mas, além disso, quem está na vida pública não deve entender a vida pública como um conjunto de privilégios. A vida pública, quem está na vida pública, dito de outra forma, tem mais obrigação do que as outras pessoas, nomeadamente, quando tem determinado tipo de património, tem que mostrar de onde é que ele provém. E o facto é que há muita gente que entra na política com uma mão atrás e outra à frente e fica muito rico. E como dizem os portugueses, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E quem está na vida pública tem que fazer prova de onde lhe vêm essas fortunas. Doutor, não tenho dúvidas em afirmar que a corrupção é o principal causador da crise em que vivemos nesta altura e não a alegada tripa-forra em que os portugueses foram vivendo. Mas isso é evidente. Essa história de que os portugueses andaram a viver acima das suas possibilidades, isso é tudo uma grande conversa. Até pelo seguinte, a crise em Portugal tem duas facetas. Dívida pública e dívida privada. Ora, a dívida pública foi criada ao longo de cerca de 20 anos, porque sucessivamente, ao longo de muito tempo, andou muita gente a roubar muito dinheiro no Orçamento de Estado. Foi alguns casos que já... Não tenho dúvidas. O doutor diz roubar. É roubar. Quando nós temos um orçamento que de 2013 é da ordem de 73, 74 mil milhões de euros. E todos os anos, ao longo de 20 anos, há pessoas que estão na vida política e cuja principal atividade é desviar recursos públicos para grupos económicos. Isso chama-se exatamente corrupção, são os mecanismos de corrupção. O caso BPN é um caso paradigmático nesse sentido? O BPN, a Expo e o Euro, e alguns que já referiu também, e os submarinos, são tudo casos em que, invariavelmente, através dos mecanismos da corrupção, se transferem recursos públicos para a mão de alguns grupos económicos. E quem é que faz essa transferência? Quem é que serve de interface nessa atividade? São exatamente aqueles políticos que estão na política apenas para fazer negócios. Aliás, eles são contratados nas empresas exatamente para terem essa função na política. Obviamente que andando tanta gente a roubar tanto dinheiro durante tanto tempo, tínhamos que chegar à situação em que nos encontramos de pré-ruptura ou de pré-bancarrota. E repare, isto é na dívida pública. Mas mesmo noutra faceta da crise, que é a dívida privada, nós, no início da crise, estávamos no início de 2009, finais de 2008, cerca de 70% da dívida privada era dívida imobiliária, sendo que grande parte dela resulta justamente da especulação imobiliária que foi feita ao longo do país por promotores imobiliários que sistematicamente compravam terrenos agrícolas, os transformavam em urbanizáveis e depois conseguiam com isso margens de 700, 800, 900%. Construíam e vendiam caro, ou então ainda aconteciam duas situações piores, que era uma situação que era, por e simplesmente não se construía nada, esperava-se que naquele local passasse um equipamento público, cujo valor de expropriação do terreno passava a ser inflacionado artificialmente, e aí os promotores recebiam muito mais pela expropriação. Ou então ainda há um terceiro caso, que é o caso justamente de uma parte importante da vigarice do BPN, que era um caso em que a verdadeira tríade mafiosa constituída por promotor, autarca e banqueiro, em que o promotor compra um terreno agrícola, transforma em urbanizável, vai ao banco e pede um empréstimo por todo o empreendimento que sabe que não vai construir e deixa como garantia um terreno que vale 30, 40 vezes menos do que o empréstimo que é obtido na banca. Isto criou, obviamente, uma enorme bolha imobiliária. Por isso, dizer que os portugueses andaram a gastar à tripa-forra, como referiu, em telemóveis, em férias, etc. Isso é o maior embuste que existe na sociedade portuguesa e só comparável a um outro, que é dizer que por este facto, por terem andado a gastar dinheiro a mais, o que é mentira, os portugueses
portugueses agora deviam expiar as suas culpas com a austeridade, que também é a única alternativa e que não é também, como sabemos, porque convém que não esquecer que os grupos económicos que mais têm beneficiado da corrupção são exatamente aqueles que continuam a ser poupados na austeridade. Eu recordo que, com o Orçamento de 2013 já aprovado, os fundos imobiliários, que são os grandes detentores e os grandes especuladores imobiliários, continuam sem pagar IMI, sem pagar IMT. Aquelas entidades que conseguiram colocar os seus bens em fundações, que são normalmente pessoas mais ricas, obviamente, e milionários, conseguem não pagar IMT e IMI já referidos, mas também não pagam imposto automóvel, etc, etc. Ou seja, há todo um conjunto de entidades que estão a ser poupadas à austeridade, que são justamente aquelas que mais beneficiaram da corrupção que nos trouxe até aqui a austeridade. Caso do BPN, doutor, ainda só para clarificar uma situação, há um passivo de 4 mil milhões de euros, penso eu, que herdámos, nós, os contribuintes, foi parar ao Estado. Os tais 4 mil milhões que farão falta este ano no Orçamento de Estado, porque o Primeiro-Ministro não sabe ainda onde é que vai buscar, ou pelo menos ainda não explicou aos portugueses, mas a detentora anterior desse banco tem património. Não é possível. Eu aconselhava o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças a irem buscar uma parte considerável desse património e já está, exatamente, aos despojos do BPN, porque o BPN foi vendido ao BIC, mas o BIC ficou apenas com a parte boa do BPN. A parte má, nomeadamente as vigarices todas que foram feitas no tempo da SLN, ficaram numa empresa que se chama Parvalorem, que é um bad bank, se quiser, que é detido pelo Estado português, e lá está tudo documentado. Como é que as pessoas saibam o que aconteceu no caso da SLN? A SLN era um grupo empresarial, o BPN era apenas uma empresa da SLN. E a SLN tinha 200 e tal empresas que tinham a sua atividade, e algumas ainda mantêm, sendo que sempre acontecia isto, que era: quando a atividade era lucrativa, o lucro ficava na empresa da SLN. Quando começava a haver prejuízos, os prejuízos eram sucessivamente canalizados para o BPN. Ora, quando o Estado nacionalizou o BPN, nacionalizou a parte má e a parte boa ficou exatamente na SLN, que isto é completamente incompreensível. Como é que em novembro de 2008 Sócrates e Teixeira dos Santos fazem um disparate absoluto desta dimensão, que é nacionalizar a parte má e deixar aos privados a parte boa. Mas de qualquer forma, apesar de tudo, toda a parte má está na Parvalorem e haja vontade política do Ministério das Finanças, haja vontade da Justiça e consegue-se ir ver toda essa documentação e fazer o percurso do dinheiro, onde está o dinheiro que deu origem àquele tipo de vigarices que está ali na documentação do BPN. E há exemplos na Alemanha e suponho que também... Em Itália também, há exemplos lá. A Alemanha recuperação de pelo menos do património. A Alemanha recuperou dezenas de milhares de milhões de euros que estavam em bancos luxemburgueses. O governo italiano tem vindo a recuperar também milhares de milhões de euros que estavam em contas da Suíça e também do Luxemburgo. E por isso, se o governo português quiser, se houver vontade, consegue, perseguindo naturalmente o percurso dos documentos, chegar à origem de toda esta vigarice, detectar quem a fez e, eventualmente, confiscar património às empresas da SLN ou aos seus principais administradores e acionistas. Porque isso é perfeitamente possível, quer em termos da legislação portuguesa, quer em termos do que é o direito internacional. Tem, obviamente, é que haver vontade e tem que se perseguir este caminho. E por isso, o Conselho de Lava, quer o senhor vê algum sinal de que haja vontade para iniciar esse caminho, para desatar esse a vontade política de combater a corrupção não tem havido, isso é mais do que claro. Aliás, só por isso é que chegamos a este ponto e continuamos a ver que o país vai no mesmo caminho, mas uma coisa não tenho dúvidas: se o governo português, se o Parlamento português, se a política em Portugal e a justiça em Portugal não encontrarem um caminho de combater a corrupção, tal como aliás se comprometeram nos termos da Convenção das Nações Unidas que hoje se comemora, se não houver essa vontade, vamos ter aí grandes dissabores. Porque eu vejo a angústia de 1.400.000 portugueses que estão na situação de desempregados ou subemprego e que devem interrogar-se em suas casas, mas por que razão estou eu a passar fome e vou ter um Natal amargurado para que depois pessoas como Duarte Lima, Oliveira Costa, Exaltino Moraes passem os seus natais em grandes mansões com as suas famílias e netos à custa
de dinheiro que tiraram de um coletivo que é de todos. Por isso, eu acho que se não houver um combate à corrupção por parte das autoridades portuguesas, e tem que haver rapidamente, até porque, recordo aqui, o Parlamento hoje abastardou-se completamente e é o centro de toda a promiscuidade. Mas tem que haver intervenção no Parlamento, mas o próprio Presidente da República tem que ter aqui uma atitude. É ele o garante de regular o funcionamento das instituições. E é regular o funcionamento das instituições quando 1/3 do Parlamento é constituído por administradores, diretores, consultores ou advogados das empresas que têm os maiores negócios com o Estado. Isto é completamente irregular. E volto à questão, como é que um desempregado encara uma situação destas, em que é um regabof geral, e depois os mais humildes é que acabam por sofrer as consequências disto. Por isso nós aqui hoje temos, no fundo, uma guerra de muitos que têm pouco contra poucos que têm muito, ainda por cima à custa dos primeiros. Sr. Doutor, como sabe, a Justiça precisa de provas. O Sr. Doutor tem acarreado certamente provas, fala delas constantemente a propósito dos casos que vai enunciando. Que seguimento tem tido essas suas provas entregues ao Ministério Público? Há um pouco de tudo. Tem acontecido um pouco de tudo. De facto, eu tenho feito canalizar para o Ministério Público nas diversas áreas onde os crimes, nomeadamente urbanísticos, se vão cometendo, a documentação, enfim, de cada um dos casos, o nome das pessoas e, digamos, a conexão entre os casos e os cavalheiros que vou denunciando, até porque eu acho que estas questões mais públicas que têm a ver com a promiscuidade geral na política devem ser denunciadas publicamente. Agora, os casos concretos têm que ser denunciados nos tribunais, em primeiro lugar, porque numa democracia ainda moribunda como a nossa, é nos tribunais que se deve procurar justiça. Mas, para além disso, eu devo dar todo o direito às pessoas que acuso de se defenderem no local próprio. Não vou, obviamente, tentar fazer linchamentos públicos das pessoas. Mas o que é facto é que tem acontecido tudo. Há uma certa angústia que eu às vezes sinto e uma certa decepção com o comportamento do Ministério Público, porque não vejo da parte do Ministério Público a mesma vontade e a mesma energia que eu tenho em que os problemas se resolvam. Há casos que são, aliás, paradigmáticos e deixam as pessoas com perplexidade. Quando eu apresento, e hoje posso falar deste caso, porque já foi arquivado. Quando apresento no Ministério Público uma situação em que a empresa do Metro do Porto resolve comprar, em reunião de Conselho de Administração, por cerca de 9 milhões de euros, um terreno que vale 5 milhões, ou seja, lesando os bens públicos em 4 milhões, quando vejo este caso ser arquivado com a justificação de que não se sabe onde está o dinheiro, eu começo a duvidar da capacidade do Ministério Público em, enfim, resolver devidamente os problemas. Mas tenho uma certa esperança, nomeadamente desde que veio esta nova Procuradora, espero que haja mais determinação do Ministério Público, não obviamente em acusar todos os casos de que eu faço carrear para o Ministério Público, porque eu, enquanto cidadão e mesmo a organização que integro, apenas tentamos colaborar com o Ministério Público, sendo que, em alguns casos, é decepcionante a forma como as autoridades reagem, mas não podemos deixar de ser persistentes, até porque, sendo certo que, e volto ao exemplo que dava há pouco dos submarinos, sendo certo que às vezes o Ministério Público tem dificuldade em fazer acusações, há casos em que comprovadamente há corrupção e nós temos que ter a esperança que a justiça portuguesa comece a atuar e comece a haver alguma repressão na área da corrupção também. Doutor, para terminar, merece-lhe algum comentário este caso recente, muito recente, que agora é designado como caso Medina Carreira? Merece-lhe algum comentário? Merece, sabe? O professor Medina Carreira, de quem eu faço de quem sou amigo, portanto faço aqui esta declaração de interesses, mas é uma pessoa incómoda, é uma pessoa que não se dá nos ambientes cortesãos de todos aqueles que andam no interface entre a política e os negócios. E, portanto, é uma pessoa que é incómoda para esse grupo. Pode aparecer, então, o seu nome também num outro código qualquer? Imagino que sim. Mas estou preparado para isso e, enfim, e para muito mais, não é por aí que me incomodam, mas tenho pena que organismos do Estado sejam utilizados para tentar impedir que as pessoas livremente denunciem o podre que vai na sociedade portuguesa. O general Humberto Delgado dizia reiteradamente: eu tenho medo, é que pensem que eu tenho medo. E o Dr. Medina Carreira está nessa linha, eu não tenho dúvida nenhuma
que não é fácil, ou para não dizer que é completamente impossível, amedrontar o Dr. Medina Carreira no tipo de acusações que ele faz à podridão que está no regime. E por isso, podem até entrar as vezes que quiserem em casa do Dr. Medina Carreira, e até noutras pessoas, eventualmente até na minha. Mas o regime não passa a estar melhor pelo facto de fazerem muitas buscas ou muitas limpezas às nossas casas. Tenho pena é que organismos como a Polícia Judiciária, o próprio Ministério Público, sirvam, no fundo, para fazer como se fosse, para amedrontar pessoas, ou seja, substituírem-se em regime democrático àquilo que a PIDE fazia em regime ditatorial. Isso é que é lamentável. Dr. Paulo Moraes, muito obrigado pela disponibilidade que manifestou esta noite para conversar aqui na TV 24 sobre